Bom dia. Vamos iniciar o nosso seminário com a conferência de abertura, sob título Controle de Constitucionalidade e Conflito entre os Poderes, e temos a enorme satisfação, o prazer intelectual de contar com o brilho e a inteligência do professor Flávio Pansieri. O professor Flávio Pansieri é professor adjunto de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é pós-doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e especialista em Direito Público pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos. É conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil e foi diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, sendo coordenador do curso de especialização em Direito Constitucional da Academia Brasileira de Direito Constitucional. É membro do Conselho de Economia e Finanças da Associação Comercial do Paraná, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Constitucional e membro da Associação Argentina de Justiça Constitucional, autor de diversas obras jurídicas. É com esse alentado currículo que nós temos o prazer de passar a palavra a Vossa Excelência, eminente professor Flávio Pansieri. Senhoras e senhores, um bom dia a todos. É um prazer imenso estar na Escola Superior do Ministério Público da União, neste seminário sobre controle de constitucionalidade em crise ou e-crise. E, felizmente, a crise faz parte da democracia. Eu costumo dizer que a democracia é um estado de desarrumação que faz tanta poeira que volta e meia alguém opta pela arrumação. Então, viver em crise na democracia é viver num ambiente de enfrentamento de ideias, e é nesse espírito que eu acredito que este seminário inaugure este momento, esse momento de convivência presencial novamente. Eu dizia pouco antes da entrada nesse plenário que já estava com saudade dos encontros presenciais, porque desde fevereiro do ano passado eu não participava de nenhum evento presencial e estou muito feliz por estar aqui. E feliz também por esse convite que recebi do nosso diretor-geral adjunto da escola, o Dr. Manuel Jorge Silva Neto, que por sua vez é um amigo novo, né? A vida, como diria Vinícius, é arte de encontro, embora hajam tantos desencontros nessa vida, e num desses desencontros nos encontramos na cidade de Brasília, e fiquei muito feliz quando lembrado para aqui estar nesse seminário, ao lado de tantos juristas importantes, né? Ministro Douglas Alencar Rodrigues presente, que me honra muito com a sua presença, doutora Morgana de Almeida Richa também presente, muito feliz por participar deste encontro com todos vocês. A proposta de minha fala é uma proposta, de alguma forma, que tenta identificar de onde viemos para onde estamos indo nesta crise. Eu dizia à doutora Morgana há pouco que em 2004 foi a primeira vez que eu falei sobre esse tema. Faz muito tempo. E em 2004, 2006, diziam alguns colegas, quiçá hoje ocupando postos importantes na nossa república e no Poder Judiciário, diziam assim: não fale sobre isso, que isto não é muito bom falar sobre isso. Vai parecer que você é contra os avanços constitucionais brasileiros. Eu dizia assim, não, eu acho que não entenderam muito bem. E ao longo desses quase 20 anos eu tentei estruturar uma fala sobre esta crise da jurisdição e os limites da jurisdição que impõem uma crise cotidiana, porque permite ao intérprete, a partir de seus valores pessoais, determinar o sentido da Constituição naquilo que bem lhe convier. Ou lhe convir. Neste caso, eu queria iniciar tratando um pouco desse quadrante histórico e teórico que nós nos encontramos, né?
compreendendo um pouquinho do sentido da ideia de compreensão do texto, para nos livrarmos, supostamente, de algumas falácias que existem, para chegarmos até uma passagem rápida aqui pela filosofia da consciência, depois pela filosofia da linguagem, até este neoconstitucionalismo que nós estamos, para que nós possamos definir o que é isto e quais são os limites deste neoconstitucionalismo e os limites da jurisdição constitucional. Quando nós falamos em pré-compreender um tema, em pré-compreender o objeto de decisão, é importante compreender e compreender, numa ideia de entender o sentido, que nós não damos significado a nada sem uma razão existencial anterior, do conviver, da existência humana, né? Eu não utilizo este copo como um recipiente, não o qualifico como copo e compreendo que isto significa um recipiente para que eu coloque líquidos e possa ingerir, porque exista uma essência de copo no mundo. Porque essa essência jamais existirá. Ela só existe dentro de um contexto econômico, social e cultural onde nós convencionamos. Mas, obviamente, esse talvez seja um significado mais simples. Mas talvez essa simplicidade nos traga sentidos essenciais. Se nós transportarmos isso para o texto, os senhores vão perceber que, às vezes, o mesmo texto pode ter dois sentidos em locais distintos dentro de um mesmo país, só que em contextos diversos. Tem uma história que eu gosto muito de contar, que é aquela famosa plaquinha de bronze que tem na porta do Copacabana Palace, que diz assim: é vedada a entrada em trajes de banho. Então, para você entrar pela entrada social do Copacabana Palace, você não pode entrar em traje de banho. Se você quer entrar em traje de banho, você tem a entrada lateral, que você entra direto na piscina. Logo alguém já lhe recebe, lhe entrega uma toalha, serve um drink para que você desfrute da piscina. Mas aquela plaquinha lá na porta, ela traz um símbolo linguístico, é vedada a entrada em traje de banho, mas ela traz um comando normativo por trás dela. O comando é: para entrar por aqui, vista-se. Muito bem. Saímos do Rio de Janeiro, descemos o litoral brasileiro, passamos do Paraná, que tem um litoral longo, todavia pouco belo, e chegamos no litoral de Santa Catarina. Passamos Camboriú, 15 quilômetros, é uma dica geográfica, né? Deu uma volta no viaduto, sobe o morro, desce o morro, tem uma praia que se chama Praia do Pinho. Lá nesta praia também, logo na entrada, não de forma tão expressiva como uma placa em bronze, mas tem um cartazinho colado num tronco, dizendo assim: é vedada a entrada em trajes de banho. Aqueles que já conhecem a praia já compreenderam o comando normativo. Mas o mesmo símbolo linguístico, em dois contextos diversos, tem sentidos diversos. Sentidos diversos porque aquela realidade determina o sentido daquilo. E lá o comando normativo é dispa-se. E a Praia do Pinho é uma famosa praia de nudismo que nós temos em nosso país. Isso talvez para deixar bem evidente que os símbolos linguísticos por si só não prendem o sentido. O sentido está preso dentro de um contexto maior. Este contexto maior não será a pré-compreensão de cada qual, será, em última análise, a pré-compreensão determinada pelo texto constitucional com os seus limites e suas possibilidades. E é sobre esta limitação que eu gostaria de tratar hoje. Sobre os limites impostos pelo texto constitucional e as possibilidades conferidas pelo texto constitucional para que o intérprete confira ou não sentido a esses comandos. Muito bem. Se nós fizermos uma rápida retrospectiva, porque tenho aqui um tempo determinado e pretendo cumprir na forma do decreto e do regulamento, viu, nosso presidente aqui, pretendo cumprir aqui o tempo. Se nós fizermos uma breve retrospectiva, nós vamos compreender que a passagem, né, a ideia da filosofia da consciência, da construção de sentido, de valores fundamentais do Estado, da ideia, no momento em que vivíamos no justnaturalismo, procurávamos encontrar sentido para a existência humana. Só que o intérprete, nessa hipótese, o magistrado, tinha um espaço livre de decisão e de escolha dos valores a serem aplicados. A contraposição a isso foi exatamente o positivismo jurídico, né? Tentar enclausurar o sentido do comando normativo para impedir o intérprete, a partir da sua pré-compreensão própria de mundo, dar o significado que quisesse, tiver, e dar com isso a decisão que quisesse para cada um daqueles que procurassem o Poder Judiciário. Eu fiz uma síntese aqui muito apertada. Obviamente que este positivismo, que por sua vez
tinha pretensão de completude, tinha ideia de aproximação entre texto e norma, né, que obviamente que é quase impossível, porque a norma só sai a partir da leitura do intérprete dentro de um contexto que ela está inserida, mas tinha essa pretensão. Tinha a pretensão de neutralidade do intérprete, que foi tão criticada pela teoria crítica do direito, depois numa perspectiva teórica, né, tão criticado pela teoria crítica do direito, porque é óbvio que o intérprete jamais será neutro. Eu não sou neutro em minha fala. Obviamente que não, porque não há neutralidade. Mas ela vem desvelar o sentido da ausência de neutralidade e busca encontrar um denominador comum para esta atuação. Muito bem. A superação do positivismo, que supostamente surge na ideia de um pós-positivismo, que determina, a partir de valores e princípios impostos pelo texto constitucional, um agir constitucional que vai além do texto, em especial nos casos onde eu não tenho solução no texto, eu posso utilizar de princípios para solucionar os casos, foi o que nos trouxe a este local e a este momento da crise que vivemos hoje. É exatamente isso. E aqui não faço esta afirmação como uma crítica, mas apenas como uma constatação. E o porquê? Porque passamos a viver em um Estado onde, tomo aqui como exemplo, o debate sobre os direitos sociais e o direito à saúde, foi um tema que me debrucei durante algumas décadas, quase 2 décadas. O direito à saúde, se nós tomarmos lá pós-88, ninguém discutia a possibilidade, mesmo logo pós-88, da judicialização do direito à saúde. Hoje nós estamos já discutindo as hipóteses e os limites orçamentários para a implementação das demandas que são judiciais e o papel, por exemplo, do Ministério Público, aqui a casa, a escola do Ministério Público, o papel do Ministério Público na conformação do sentido. Então nós, a partir do texto constitucional e de valores do sistema, superamos um modelo formal para que o Poder Judiciário pudesse interferir, por exemplo, determinando a implementação de políticas públicas para a garantia de direitos fundamentais. Não há mais dúvida hoje sobre isso. Mas o Supremo Tribunal Federal e a interpretação constitucional brasileira vai avançando. E nós podemos dividir, talvez, hoje, em 2 grandes escolas. Essas 2 grandes escolas, sem nenhum demérito a todos os demais pensadores que o Brasil tem hoje, se dividem em 2 pensadores, né? O professor e ministro Luiz Roberto Barroso e o professor Lênio Streck. Vamos dizer, estão em lados opostos nesta luta interpretativa e nos limites da jurisdição. Ambos membros catedráticos da Academia Brasileira de Direito Constitucional, com quem eu tenho o prazer de conviver com ambos em muitos momentos de minha existência e dos meus debates acadêmicos, mas para o professor Luiz Roberto Barroso, a jurisdição constitucional é um instrumento de transformação que não pode encontrar limites em requisitos formais. E que ela tem um papel de transformação social essencial. Há poucos dias, ele tem utilizado isso nos seus discursos, por mais que a teoria do ministro Roberto Barroso não seja uma teoria escrita atualmente, ela é uma teoria que se concretiza a partir da jurisdição que ele aplica, das suas exposições, e em alguns dos seus textos, por mais que ele nunca tenha parado para escrever sobre teoria da decisão, especificamente. Ele acredita num papel emancipatório da jurisdição que não encontra limites ao intérprete, em especial quando esta atuação do Poder Judiciário pretender a garantia do bem da coletividade. Em contrapartida a isso, nós temos a teoria que o professor Lênio Streck nos apresenta, que o texto se encontra é o limite do intérprete, e o texto e o procedimento será sempre uma garantia da coletividade. Um crédito que o professor Lênio Streck ministra no doutorado dele na Unicinos, muito interessante. Tinha até que pensar em trazer isso para a escola, se fosse o caso, se tivesse um projeto aqui para fazer, muito interessante, e é sobre o positivismo jurídico. O professor Lênio Streck faz um semestre inteiro sobre positivismo jurídico, trabalhando as diversas facetas do positivismo e este neopositivismo em que nós vivemos hoje, tão importante para estabelecer os limites da jurisdição constitucional. Porque, óbvio, quando nós olhamos num positivismo clássico, apartado de qualquer ideia de valores existenciais anteriores que o texto pudesse impor, desse acordo coletivo que pudesse impor anteriormente, nós viveríamos apenas um instrumento de coerção que o legislador era titular
do seu poder, mas nós não vivemos mais a supremacia do parlamento, nós vivemos a supremacia da Constituição. E, obviamente, hoje, eu costumo dizer que se alguém lhe apontar na rua e lhe acusar de ser um positivista, fique feliz. Atualmente pode ser um grande elogio, né, ser chamado de positivista, porque você compreende efetivamente os limites que a lei determina e pode, em alguns momentos, nessa ideia de um neopositivismo, estabelecer, a partir ou do pós-positivismo, estabelecer a partir de valores o sentido de alguns atos normativos para a garantia de direitos. Modestamente, este professor tem tentado enfrentar essa temática da teoria da decisão por um outro caminho. Um caminho talvez mais simples. Talvez dos neopositivistas. Mais simples por quê? Porque o texto constitucional, no seu artigo 5º, inciso 2, estabelece de forma expressa que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. A grande revolução da Constituição de 88, e esta afirmação pode parecer dura para alguns, não me parece que foi apenas o processo de redemocratização e da escolha do presidente, mas foi o artigo 84, inciso 4 do texto constitucional, que diz: compete ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução da lei elaborada pelo Parlamento. Esse enclausurar da capacidade normativa do Poder Executivo, que me parece que, culminado com o artigo 5º, inciso 2, enclausura também a capacidade normativa do Poder Judiciário. E estabelece limites para a atuação do Poder Judiciário. Da mesma forma que a Constituição de 88 e este neoconstitucionalismo, que não é uma teoria, né? O neoconstitucionalismo é um jazz, onde é o encontro de uma série de correntes teóricas, não é mesmo? Quem gosta de jazz já entendeu isso. Você tem uma melodia fundamental, mas você não tem uma partitura a seguir. E a cada momento vamos construindo, com avanços e retrocessos, aquela música cotidiana. E esta música cotidiana, forjada por direitos fundamentais, uma perspectiva vertical e horizontal, forjada por separação de poderes, forjada por uma jurisdição constitucional forte, nesse jazz em que vivemos do neoconstitucionalismo, nós precisamos encontrar agora, estamos tentando encontrar esse tom dos limites. Não há dúvida, e aqui nessa sala talvez todos estejam absolutamente tranquilos e conscientes, quanto ao papel da jurisdição para a garantia de novos direitos. Eu acho que não há dúvidas quanto a esse tema. O Brasil sequer mais discute. Talvez alguns limites, possibilidades de atuação, por exemplo, como eu disse já no início da fala, do Ministério Público, se nós poderíamos garantir novos direitos a partir de medidas individuais, ou o Ministério Público devia ser o responsável por todas as medidas no que toca à saúde, numa perspectiva coletivizante, para que a gente não precise elitizar o direito à saúde. Mas o grande desafio, e aqui eu quero fazer aqui uma ressalva com os senhores e trazer aqui uma série de casos que os senhores entenderão o que eu vou dizer, que é quais as hipóteses de interpretação para estabelecer novas hipóteses de restrições a direitos fundamentais. Este é o ponto essencial. Porque é simples, quando nós falamos do direito à saúde, nós estamos opondo ao Estado. É simples, talvez, quando nós falamos do direito penal, nós estamos opondo ao Estado. Porém, quando nós falamos em direitos que se estabelecem a partir de uma relação privada, na Justiça do Trabalho, por exemplo, quando a Justiça do Trabalho avança em interpretações que superam os limites do texto para garantir direitos do trabalhador a partir do que a lei determinava, do que a convenção coletiva determinava, mas impondo novas obrigações ao empregador, que cumpriu religiosamente todas aquelas obrigações. E quando nós estamos falando, por exemplo, em direitos políticos, e aqui vou fazer um pequeno retrocesso, vou voltar a 2004. Quando isso começa a ser discutido, esse tema começa a ser discutido, ao menos por mim, quando o Conselho Nacional de Justiça edita a Resolução 07. Eu comecei a discutir teoricamente um pouco antes, mas o primeiro case foi esse. Resolução 07 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua vez acabava com o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Eu dizia, é ótima a intenção, o Poder Judiciário, o CNJ vai muito bem. Todavia, o CNJ não tem capacidade normativa, na opinião deste modesto professor, a capacidade normativa primária para inovar o ordenamento jurídico e estabelecer essa hipótese de restrição a direito. Mas qual restrição a direito? Eu estou vedando o nepotismo, não. Está vedando um direito, que é o acesso, previsto no artigo 37, que prevê no seu caput o princípio da impessoalidade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, mas no seu inciso 1
traz expressamente que todos os empregos e cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, salvo nos casos previstos em lei. Ato normativo do CNJ, resolução. Não é ato normativo primário, capaz de inovar o ordenamento jurídico, em especial para fora do Poder Judiciário. Se a restrição fosse para apenas os atores do Poder Judiciário, mas não, são para os seus cônjuges, para os seus afins, toda a sua árvore ali de parentes consanguíneos. Eu dizia, olha, e essa era a parte que os meus colegas todos, professores, diziam, professor Flávio, não fale sobre isso, parece que o senhor está defendendo o nepotismo, isso não é bom. Eu disse, não se preocupe, um dia as pessoas vão entender que eu não estou discutindo o nepotismo. Passa. Se o tempo, eu dizia, olha, eu me recordo da época, o ministro Lewandowski, no seu voto, que declara constitucional a resolução 07, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional, e aqui, felizmente, tem uma frase muito importante, que o Supremo Tribunal Federal tem uma grande vantagem, né? Errar depois de todos nós. Né? Eles têm essa titularidade de errar, né? E a teoria e a doutrina têm que buscar discutir esses temas, e eu faço aqui com toda a reverência e respeito que tenho por todos os ministros da Corte Constitucional Brasileira, os de ontem e os de hoje e os que virão também. Mas estamos numa discussão teórica, acadêmica, precisamos refletir sobre isso. O ministro Lewandowski afirma que o princípio da impessoalidade e da moralidade eram suficientes para impedir esta prática. Como se o princípio fosse suficiente, não precisava da resolução. E se precisava da resolução, precisava de ato normativo para dizer o que é nepotismo, e só o Poder Legislativo poderia ter feito. Eu dizia, um dia isso vai chegar no direito penal, dizia, não, parem com isso, tal. Logo depois, inclusive a Associação dos Magistrados Brasileiros, muitos amigos meus que compunham aquela entidade naquela época, inclusive a Academia Brasileira Constitucional, que eu era o presidente, fez uma homenagem para aquela gestão, que foi uma das grandes gestões da Associação dos Magistrados Brasileiros, a gestão, acho que Rodrigo Colasso era o presidente, uma gestão que pensava a magistratura de uma forma absolutamente republicana, nos temas nacionais ela sempre estava envolvida. Ela propõe uma medida no Supremo Tribunal Federal para tentar impedir a candidatura daqueles que tivessem condenação em segundo grau. Então vem o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, não. Nós não podemos interpretar aqui para estabelecer uma restrição que não está prevista em lei. Eu disse, não, voltamos então ao que nós fazíamos até então. Se no nepotismo tínhamos avançado para estabelecer uma nova hipótese, agora voltamos. Não tarda, vem a discussão sobre a aprovação da lei da ficha limpa e o marco temporal para sua aplicação, determinando que eu deveria aplicar a lei da ficha limpa para atos praticados antes da edição da lei. Então, e acho que um dos casos emblemáticos foi o senador aqui do DF, inclusive, que tinha sido cassado, perdido o mandato por quebra de decoro, porque adulterou o placar do Senado Federal, perdeu o mandato e, por sua vez, foi impedido, se tornou inelegível por ato anterior à edição do ato normativo. E a justificativa para este caso era a garantia de um princípio, do fortalecimento da democracia, dos partidos políticos e, de alguma forma, o afastamento da vida pública daqueles que atentavam contra a ideia de moralidade. Lembre-se, senhores, que em todas as rupturas democráticas do planeta existiam valores fundamentais da existência humana envolvidos nisso. Lógico que essa decisão não tem nada a ver com ruptura. O que eu quero dizer com isso é que nós sempre encontraremos motivos e razões existenciais para impor restrições a direitos da coletividade. Muito bem. O Supremo vem, determina a aplicação retroativa, eu dizia, onde isso vai chegar no direito penal. Logo depois, resolução 22.610, editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, tribunal esse que eu tenho uma admiração imensa, tive a honra, na gestão da ministra Rosa Weber, de ser diretor da Escola Judiciária Eleitoral. Por ordem do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral edita uma resolução determinando obrigatoriamente uma série de hipóteses de perda de mandato eletivo para aqueles que eram infiéis aos seus partidos. Espera aí. Agora nós chegamos num limite pouco complexo. Uma resolução do TSE com base no Código Eleitoral, que por sua vez é anterior a 88, que dizia que o Tribunal Superior Eleitoral tem capacidade normativa para regular as eleições, estabelecendo hipóteses de perda de mandato eletivo? Não mais. Estabeleceu novas atribuições para o Ministério Público Federal. E só a lei complementar pode fazer. Modificou as competências
constitucionais dos tribunais regionais eleitorais. Modificou o Código de Processo dizendo que não cabia, qual era a instância originária e que não cabia recurso sobre a matéria, por resolução do Tribunal Superior Eleitoral. E ainda elencou uma série de hipóteses de perda de mandato eletivo. O que me parece, e aqui, novamente, por um valor fundamental, que era a garantia de um modelo republicano e democrático, mas interpretando, estabelecendo hipóteses de restrições, sim, a todos aqueles que tinham sido infiéis. E eu dizia, isso vai chegar no direito penal. E até então, todos os meus amigos progressistas, neoconstitucionalistas mais progressistas do que eu, diziam, mas Flávio, veja só coisa boa, o país vai bem, as coisas... Eu dizia, um dia isso vai chegar no direito penal. E um dia chegou no direito penal. Com a prisão em segunda instância. Com o Supremo Tribunal Federal interpretando, sem declarar inconstitucional o Código de Processo Penal, porque não foi, porque era simples, o Supremo poderia, numa ADI contra o dispositivo do Código de Processo Penal, que traz a hipótese do cumprimento da pena em regime fechado após o trânsito julgado, o Supremo diz que é inconstitucional o dispositivo do Código de Processo Penal, bom, é inconstitucional, então agora cumpre pena a partir da prisão, né, da condenação, e aí nós vamos definir o momento. Mas não declarou inconstitucional, disse não. A partir da decisão de segunda instância, inicia o cumprimento da pena em regime fechado, com uma interpretação que, por sua vez, visava garantir uma sensação de atuação estatal de punibilidade, como forma de garantir essa incolumidade pública e o interesse geral da nação, estabelecendo uma interpretação para restringir direitos fundamentais. Ou eu não preciso dizer que grande parte dos meus amigos neoconstitucionalistas ultraprogressistas ficaram indignados com essa decisão que determinava a prisão em segundo grau, em especial porque determinou a prisão de um agente político específico. E aí nós começamos a dividir aqui o que é importante fazer esse recorte neste momento, o que é um intelectual orgânico e um intelectual inorgânico. Nós temos que fazer uma escolha em nossas existências. Se nós seremos teóricos da nossa causa, ou nós seremos teóricos do direito. Enquanto teóricos da nossa causa, nós podemos escolher o momento. E como nós vamos pegar no cardápio cada valor, e nós não vamos ter limite à interpretação constitucional jamais. Aqui é uma diferença entre você discutir teoria da norma e você discutir sociologia jurídica. Óbvio que quando você discute sociologia jurídica, que é uma disciplina extremamente importante, você vai refletir sobre os equívocos sistêmicos de como poderia ser melhor, quais as alterações. Mas aquilo não constrói um processo decisório coerente e rígido com segurança jurídica para o futuro. Você constrói isso a partir da teoria da decisão, da teoria do direito. E a teoria do direito não tem lado. Não tem o candidato A ou o candidato B. Então, quando eu escuto os meus amigos teóricos dizendo que tem lado, porque eu não posso afastar a política do processo de decisão, é óbvio que os juristas podem ter lados, os juristas terão lados em suas existências. A grande diferença é se esse lado interferirá na construção do sentido de sua decisão para além do que o texto permite. Este é o ponto fundamental. Quando a regra vale para A, e vale para B também. Ato seguinte, o Supremo volta atrás dessa decisão da prisão em segunda instância, interpretando a impossibilidade de prisão em segunda instância, e aí, supostamente as coisas tinham voltado ao normal. Esses meus amigos progressistas, muitos, poxa, Flávio, você tinha razão, desde 2005 você diz, falando sobre isso, olha só, nós realmente temos que ter limites à jurisdição, não dá para interpretar, para estabelecer novas hipóteses de restrições a direitos, é isto mesmo. Mas não demorou muito para eles mudarem de ideia de volta, porque logo depois veio uma medida importantíssima para o Supremo Tribunal Federal, que foi o debate sobre a criminalização da homofobia. E é um debate importantíssimo. Eu, como um democrata, defensor de todas as minorias, em todas as hipóteses possíveis, obviamente que tenho que defender que o Estado tem que garantir todos os grupos minoritários. A pergunta que faço é, seria possível fazê-lo por interpretação constitucional? E em 2015, se não me falha a memória, eu, o professor Lênin Streck, Ingo Sarat, Jacinto Coutinho, Clemerson Meninclev, escrevemos um artigo, logo que essa medida foi proposta no Supremo Tribunal Federal, dizendo da impossibilidade, não quanto ao mérito,
mas da impossibilidade de, por interpretação, eu aplicar analogicamente um tipo penal. Peraí, porque aí eu estou escolhendo. Porque essa atribuição é do Poder Legislativo, há um limite para a atuação. Inclusive, eu fiquei muito feliz com as citações que tivemos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, a maior parte delas a contrário senso, né, dizendo que apesar da doutrina defender a impossibilidade, nós temos que avançar em razão da causa. Lembra dos valores lá de trás já? Os mesmos agora. Grande parte daqueles meus amigos que tinham concordado comigo que não era possível interpretar para estabelecer novas hipóteses de restrições, agora novamente, sucumbindo à causa, sucumbindo à sua parte, à sua intelectualidade orgânica e transformadora, pretendem, então, que a Suprema Corte, a partir de interpretação constitucional, crie um tipo penal. Com esta decisão, senhor, nós chegamos a um momento da jurisdição constitucional brasileira em que cabe ao Supremo Tribunal Federal, se podendo estabelecer e criar tipos penais, normatizar sobre quaisquer temas. Quaisquer temas. E aqui, pouco importando se concordemos ou não com o que eu estou dizendo, se os senhores estão aqui satisfeitos ou indignados ou instigados com esta minha fala, mas o que nós fizemos ao longo desses 31 anos de Constituição foi aumentar, elastecer a capacidade normativa do Poder Judiciário brasileiro, em especial da nossa Suprema Corte, para, além de garantia de novos direitos, também permitindo que essa promova correções normativas, não mais extirpando do sistema, como classicamente nós ouvimos a Suprema Corte dizer, extirpando do sistema aqueles atos normativos que eram contrários à Constituição, mas agora dando sentido a estes atos normativos. Quiçá, lá na ilha de Macondo, né, onde as coisas eram tão novas que elas sequer tinham nome, nós pudéssemos dizer tudo sobre as coisas e construir os sentidos. Todavia, no Brasil, o nosso texto constitucional não o permite. Nós precisamos efetivamente enfrentar-nos. Dentro do meu tempo, mais 2 minutos de fala que tenho, cumprindo o decreto e o regulamento, e em breve, quiçá, a súmula vinculante que vem do Supremo para tratar da temática, eu queria terminar dizendo aos senhores que esse desafio de enfrentamento teórico e acadêmico do papel da nossa Suprema Corte na construção de sentido de nossa sociedade, ele é fundamental. Divergir da Suprema Corte não é, em momento algum, desrespeitá-la. Divergir de uma forma coerente, teórica e franca, direta, olhando nos olhos, é uma forma de prestigiar as decisões da Suprema Corte brasileira. Este enfrentamento teórico cotidiano é o que dará estabilidade ao processo. Esta publicidade, essa ultraexposição que a Suprema Corte hoje se coloca é exatamente porque ela pretende fazer parte do processo democrático. E alguns desses dias, há pouco, diziam que a Suprema Corte brasileira não deve participar disso, é o contrário. A Suprema Corte brasileira é um dos instrumentos, é um dos poderes essenciais para a construção do sentido social de que vivemos. O que nós precisamos entender é que limite nós queremos a ela. E eu queria terminar falando sobre esse último caso. Eu vou dar um último exemplo para dizer como os meus colegas se equivocaram na decisão da homofobia. Vamos imaginar que o atual presidente da República cumprisse os seus desígnios e os seus apoiadores, que são os mais conservadores, e não que conservador seja ser algo ruim, porque eu sou conservador na minha própria existência, eu sou casado, estou com a mesma esposa há 27 anos, tenho 3 filhos, um cachorro, é a família mais tradicional possível, não pode, eu tenho medo de caminhar pela rua um dia e me apontarem e dizerem, você é um conservador, eu vou ter que confessar que sou. Né? Afinal de contas, é assim que vivo. Por mais que compreenda a vida para com os outros de uma forma liberal, cada um que seja como quiser em sua própria existência. Mas vamos imaginar que o presidente da República, por sua vez, escolha só ministros conservadores a partir de agora, para o Supremo Tribunal Federal. Quiçá daqui a 10 ou 15 anos, e ele permaneça, não 10 ou 15 anos, porque daí seria outra coisa,
senão o processo, e não o processo democrático, mas que ele escolha 2 agora e escolhesse mais 3, quiçá na próxima, que é possível ter 3 vagas no próximo mandato se reeleito fosse. Teria supostamente uma maioria conservadora hoje no Supremo Tribunal Federal já formada. Nesta maioria conservadora formada, por 6-5, poderia declarar inconstitucional qualquer ato normativo e dar qualquer interpretação. Poderia alguém, então, propor uma DPF dizendo que teríamos que equiparar a crime à sodomia, uma espécie de tortura ao outro que não compreende o sentido da agressão que sofre no momento da sodomização. E que, com isso, estaríamos criminalizando exatamente aquilo agora que queremos tutelar, que era algumas práticas homossexuais. Poderia ser feito isso por interpretação? Logicamente que os progressistas agora iam dizer assim, não, mas daí não dá para interpretar para tanto. Não, mas se tu permitiu agora a interpretação aplicando regra analógica para criminalizar a conduta nesse momento, por que eu não posso daqui a 10? O que eu poderia dizer aos senhores é que a vantagem de não estar no Supremo Tribunal Federal é que nossos erros não se perpetuam em decisões. E a vantagem de estar na academia é poder observar e tentar construir reflexões que possam contribuir para o futuro de nosso país. Eu, como eu disse, há 17 anos tenho discutido esse tema e tenho visto que o Brasil tem amadurecido muito sobre isso. Tem muita gente pesquisando essa temática, o Ministério Público tem sido fundamental nesse papel. Este debate, essa construção deste evento, acho que tende a trazer este enfrentamento, em alguns anos, não que eu tenha aqui pretensão que o Supremo Tribunal Federal siga uma corrente teórica, mas daqui a alguns anos, nós vamos começar novamente a encontrar limites no processo decisório. Não limites quando para a garantia de novos direitos, mas limites e respeito ao parlamento que tem competência exclusiva em nosso país para estabelecer hipóteses restritivas de direitos fundamentais. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Meu caro professor Flávio Pansieri, enquanto Vossa Excelência proferia a sua maravilhosa e brilhante conferência de abertura, eu aqui pensava cá com os meus botões, como diriam os antigos. Se é para ser chamado de positivista, é um autêntico elogio diante do quadro em que me recordo das palavras do professor alemão Konrad Hesse, segundo o qual limite ineliminável à interpretação constitucional é o próprio texto escrito da Constituição. O papel do intérprete, bem revelado por Vossa Excelência em sua conferência, esse papel de mediador entre o texto formal e dogmático da Constituição e o contexto para o qual essa Constituição se dirige, não pode ser um papel que, a pretexto de transformar a realidade, se sobreponha ao próprio texto escrito da Constituição. Sorte que, ao examinar essas ideias e contemplar a conferência de Vossa Excelência, observo que segurança jurídica, princípios que são cruciais e caríssimos ao direito constitucional moderno, estão acoplados, estão vinculados às ideias brilhantemente expostas por Vossa Excelência. Em nome da Escola Superior do Ministério Público da União, agradeço a Vossa Excelência por esta maravilhosa e magnífica conferência. Muito obrigado, professor Flávio Pansieri.